Bem-vindo ao podcast Igreja Sem Paredes. O meu nome é Rafael Santana Rossi e esse é o 7º episódio da nossa primeira temporada. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28, versículos 5 e 6, e diz assim: O anjo disse às mulheres: Não há o que temer. Sei que vocês estão procurando Jesus, aquele que foi crucificado. Ele não está mais aqui. Já ressuscitou, como tinha dito. Venham e vejam onde ele foi posto. Jesus, sem dúvida, é a pessoa central das Sagradas Escrituras, o personagem principal da mais bela história de amor já concebida, que de tão perfeita só poderia ter sido criada pelo grande autor celestial, o Pai, e revelada por inspiração pelo Santo Espírito. No Evangelho de João, capítulo 1, nos é revelado o Verbo se fazendo carne, o Santo tomando forma humana, Deus se fazendo homem, para habitar entre nós e cumprir o grande plano de salvação. O desígnio do eterno Deus era trazer o homem de volta à comunhão plena consigo. Era a reaproximação, a reconciliação, era o verdadeiro religar, era poder se voltar e relacionar como na época do Jardim do Éden, andando e conversando com o homem na viração do dia, de forma bem pessoal, de forma bem próxima, de forma bem íntima. Pois bem, Jesus veio. Fato esse também comprovado historicamente. Jesus se desenvolveu como verdadeiro ser humano, como pessoa, cresceu. Jesus iniciou seu ministério com a pregação do Evangelho e com a realização de grandes milagres, sem jamais pecar ou negociar os desígnios de Deus. Jesus, inúmeras vezes, depois de já ter chamado os seus discípulos, revelou aos mesmos que morreria e ressuscitaria, que era necessário passar por grande dor, que era necessário pagar o preço, sorver a ira do Pai, mas que venceria a dor, venceria a morte, venceria a condenação que nos era destinada e triunfaria. Diante deste contexto, eu te pergunto, por que as mulheres do texto lido estavam procurando por Jesus crucificado, morto? E mais, por que os discípulos não estavam esperando Jesus ressurreto? Jesus não havia revelado tais coisas? Olha só, não haverá crença se o que foi dito não for entendido por completo. Os discípulos ouviram Jesus inúmeras vezes falar que ele morreria e que ressuscitaria, mas só depois do encontro com Cristo ressurreto é que entenderam por completo a obra que Jesus já lhes havia anunciado. Da mesma forma aquelas mulheres. Por isso não correram no domingo para a porta do túmulo, para esperar Jesus Cristo ressuscitar. Tanto é assim que Jesus, nos versículos 18 a 20, tem que mastigar tudo para os discípulos, fazer um grande apanhado, ao comissioná-los. Olha só o que Jesus diz. Resoluto, Jesus os instruiu. Deus me autorizou a comissionar vocês. Vão e ensinem a todos os que encontrarem, de perto e de longe, sobre o estilo de vida, marcando-os pelo batismo no nome tríplice, Pai, Filho e Espírito Santo. Vocês devem ensiná-los a praticar tudo o que eu tenho ordenado a vocês. Eu estarei com vocês enquanto procederem assim, dia após dia, até o fim dos tempos. Mas agora eu quero ir com você um pouco mais fundo. Acredito que já tenha ouvido falar de Jesus, desse Jesus, e se não ouviu falar no passado, ouviu agora, E eu te faço uma pergunta: por que você procura Jesus
como sendo aquele que foi crucificado e não como aquele que ressuscitou. Você pode pensar, como assim? Eu explico a pergunta. Porque sua postura diante de Jesus tem sido como a de alguém que espera por um ser morto, por um ser que não ressuscitou. Mesmo já conhecendo o poder que há nesse nome de Jesus, já tendo ouvido falar, pelo menos, uma pessoa que conhece o Jesus que ressuscitou, anda em plena comunhão e relacionamento com Deus, sem o peso da culpa pelo pecado, numa intimidade de amor que não tem fim e que a satisfaz por completo, mesmo quando tudo ao seu redor está uma bagunça ou é um verdadeiro desastre, um verdadeiro caos. Jesus ressurreto é fonte de alegria, mesmo em meio à tristeza. Jesus ressurreto é fonte de esperança, mesmo em meio à desesperança. Jesus ressurreto é fonte de segurança, mesmo em meio à crise. Jesus ressurreto é fonte de vida, mesmo na morte. Jesus ressurreto é fonte de paz, mesmo em meio à turbulência. Não adianta procurar Jesus entre os mortos. Ele vive e quer viver em você de verdade e sem reservas. Em João, capítulo 11, versículo 25, Jesus revela a Marta, irmã de Maria e de Lázaro, quando Lázaro estava morto e quando Jesus, enfim, chega ali naquele local, para realizar aquela grande obra, antes de ressuscitar Lázaro, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Vejam, o segredo é crer nele como ressurreição e a vida. E a consequência é viver, mesmo que tudo ao seu redor seja cenário de morte. Eu finalizo dizendo: viva o Jesus vivo e Jesus será em você verdadeira vida. Eu vou repetir: viva o Jesus vivo e Jesus será em você verdadeira vida. Eu espero você no nosso próximo episódio e dissemine, espalhe essa palavra. Nós estamos no Spotify, no canal da Igreja Jardim Brasil X14, no SoundCloud e também no Google Podcasts, tá bom? Eu espero você, um grande abraço da parte de Deus.